Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Questão de Ordem da OAB de Caxias do Sul. Hoje nós temos dois convidados muito especiais. Nossa temática será a ESA e os novos desafios dos direitos das famílias. Esta atividade e o podcast é um patrocínio da R Master Sul, assessoria documental, a quem desde já agradecemos muito a parceria que tem se estabelecido. E no dia de hoje tenho me ladeando doutora Patrícia Montemeso, que é secretária adjunta da OAB de Caxias do Sul. Muito bem-vinda ao nosso podcast da ESA, doutora. Temos também o doutor Prá, promotor de justiça da nossa cidade, que nos acompanha de forma presencial. E de modo virtual está aqui conosco o doutor Rolf Madaleno, nossa grande referência na ESA e também no direito das famílias. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Obrigado. Patrícia, já lhe passo de imediato a palavra para dar as boas-vindas. Olá a todos e a todas que nos escutam, nos assistem. É uma satisfação poder dividir a mesa aqui com profissionais tão renomados, tão importantes, para falar sobre esses dois temas, né, que são tão caros para a advocacia. A nossa escola, né, que assim como as outras carreiras jurídicas, a advocacia também tem a sua escola, a ESA, e também para falar um pouquinho sobre alguns temas ligados ao direito das famílias. Obrigada, agradeço, né, o convite por ladear contigo essa tarde e também a presença dos nossos convidados. Doutor Prali, passo a palavra para dar as boas-vindas aos que nos escutam. Olá, obrigado Fernanda, obrigado doutora Patrícia. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a comunidade caxiense, comunidade da Serra, com os nossos advogados em gerais que vão ter acesso a essa gravação. Para mim é uma honra estar no evento junto com o professor Rolf Madaleno, que é nossa referência, né? E estamos aqui sempre nessa ideia de colaborar, de poder divulgar um pouco o direito das famílias, né? Debater temas modernos, temas antigos que voltam, né? Sempre com o intuito de ajudar a nossa advocacia, ajudar o Poder Judiciário, ajudar a justiça como um todo. Certamente será um momento muito produtivo. Dr. Rolf, lhe passo a palavra para dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Bom, da minha parte também estou muito feliz, contente pelo convite, porque sempre é excepcional se ter uma oportunidade de falar em especial para os advogados e as advogadas ou a comunidade em geral de Caxias do Sul, e gostaria então de parabenizar a OAB de Caxias do Sul por essa iniciativa, por esse trabalho, por esse meio de comunicação extremamente importante, porque isso inclusive conecta diretamente com o propósito também da escola, da ESA, que é de sempre que possível levar o melhor e a maior quantidade de informação. E aí, então, o meu contentamento também, porque estou aqui na companhia da doutora Patrícia, da doutora Fernanda e do doutor Prá, com quem, então, vou dividir aqui este momento singular. Um abraço a todos que nos acompanham e estou aqui à completa disposição. Eu vou começar, então, já com as provocações, Dr. Rolf. Conte a mágica de conciliar a agenda, advocacia, ESA, docência. Como é que o senhor faz para dar conta de todas? Aí a gente já começa a aprender um pouquinho também. Pena que é só a voz, porque se olhassem também a imagem, viria que o meu rosto é vermelho, já marcado exatamente pelo estresse. Eu não sei, eu honestamente não sei, porque eu realmente concilio, tenho os livros também que eu escrevo, né? E agora integro a comissão da reforma do Código Civil, e sem falar no escritório em si, que já me ocuparia todo o tempo de que dispõe. Um pouco de organização, sem sombra de dúvida. E acho que também o que ajuda bastante é a objetividade, ou seja, tem que ser feito e será feito no tempo que pode ser feito. Isso acho que é fundamental. Então, não há lugar assim para vacilo, né? Para ficar oscilando entre essa ou aquela solução. Tem que ser objetivo, informar, fazer, cumprir o que tiver que ser feito. Até porque nós todos, advogados e advogadas, de um modo geral, né, trabalhamos com prazos que são peremptórios, que talvez esta tenha sido a maior lição da minha vida. Ter aprendido já quando iniciei, 45 anos atrás, a respeitar os prazos. Então, prazo é prazo, os efeitos do descumprimento são nefastos, de modo que a gente se acostuma a cumprir.
as obrigações que são pontuadas e controladas e as que são por nós, né, desenvolvidas aqui no âmbito pessoal, que são então as atividades outras que não têm o controle do prazo, mas o prazo, de certa forma, também é controlado por aqueles que encomendam para a gente determinadas obrigações, como escrever livros e assim por diante. Eu não sei como consigo, talvez num próximo encontro aqui meu rosto esteja mais vermelho ainda, então faremos uma comunicação visual também. Mas o senhor está muito bem, Dr. Rolf, estamos lhe vendo aqui, o senhor não nos vê, mas nós lhe vemos, o senhor está com uma aparência muito boa, apesar de acumular tantas atividades. Bom, que bom, muito obrigado. Então, eu me animo mais aí com o diagnóstico. Mas nos dá uma certa inveja, doutor, vou lhe interromper, mas é que nós estamos vendo os seus livros também ao fundo. Então, veja que o senhor está ostentando aqui. A sua biblioteca é invejável aí atrás. Muito obrigado. O livro foi uma coisa que eu sempre adquiri já ao tempo de estudante, com um objetivo, né? Eu sempre tive o objetivo de um dia escrever livros e eu, quando fosse escrevê-los, não sair da minha biblioteca, não ter que me deslocar para outras bibliotecas para ter que pesquisar. Então, isso sempre fiz, sempre gostei de livros, sou meio refratário à internet, a pesquisa pela internet, então eu tenho um volume bem considerável de livros e todos os livros que eu escrevi, e não foram poucos, todos eles, toda a bibliografia está aqui comigo, é decorrente dos livros que eu tenho. Que coisa linda, que coisa linda. É muito legal de saber. Às vezes tem essas gravações, né, aqueles painéis atrás de livros, de nota que é fake. Aqui são livros reais, livros, né, tangíveis e lidos também, o que é mais legal, porque às vezes tem muitos livros só na estante, né? Aqui, né? É só uma parte dela, porque são 9.000 livros, né? Isso aqui atrás de mim é só uma parte dos. Eu estou ilhado aqui, tem livros de todos os lados. Aqui, nesta sala, é só direito de família e sucessões. Provavelmente eu tenho a maior biblioteca no Brasil de livros de direito de família e sucessões, porque tem livros de todas as partes do mundo, ou de boa parte dos lugares do mundo. Não falo isso por exibicionismo, falo isso apenas como, quem sabe, uma forma de motivação, porque o aprendizado constante e quanto mais amplo que se possa comparar direito daqui com direito de acolá, eu acho que tudo isso ajuda a boa formação de qualquer um que esteja nos ouvindo e que goste do que faz e se atua, melhor dizendo, no direito de família e das sucessões, vai entender ainda muito bem o que eu estou dizendo agora, neste momento. Desculpe se lhe interrompi, doutor Prata. Certamente. É bacana porque há uma efetiva comprovação da construção do conhecimento. Essa sua imagem, junto com a sua fala, nos demonstra isso. E aí o senhor falou, né, da reforma do Código Civil. O senhor pode nos contar um pouquinho como está esse desafio, o que esperar, como tem sido, para que a gente já tenha esse spoiler do trabalho tão dedicado e comprometido que está sendo feito? Não tenho muito ainda para contar, porque apesar de já termos aí um mês e meio desde a constituição desta comissão, pela qual me sinto extremamente honrado por ter sido convidado para integrar a comissão, em especial aqui para atuar no âmbito do direito de família, porque foram os profissionais convidados foram divididos entre os diferentes livros do Código Civil, e, aliás, um livro a mais que seria do direito digital. Então, nós temos grupos tratando de diferentes livros. E me coube aqui o livro do Direito de Família, que é dividido comigo, doutora Maria Berenice, o ministro Buzzi e o juiz Pablo Stoltz. Nós, então, estamos encarregados de reformular talvez o livro que seja o maior de todos ou que tenha à sociedade uma ansiedade ou uma curiosidade maior, porque o direito de família vai refletir, sem a menor sombra de dúvida, na vida de toda a sociedade, um pouco mais do que o próprio direito das sucessões. Mas provavelmente, talvez uma das coisas que eu possa adiantar é que provavelmente se reconhecerá a possibilidade de adotar a nível de pacto antenupcial ou de contrato sucessório a renúncia de herança concorrente ou a renúncia recíproca de herança concorrente. Isso me parece extremamente relevante,
porque todos nós fomos escolhidos de surpresa quando o Código Civil de 2002 estabeleceu que o cônjuge sobrevivente, ou depois o companheiro também, seria herdeiro concorrente dos bens particulares daquele que faleceu. E mesmo num regime de separação de bens, de sorte que o pacto antinupcial não teria efeito para depois da morte. Isso criou uma comoção social muito grande. Então esse é um dos temas, ou seja, se for possível, como eu, aliás, sempre também defendi, no começo isoladamente, agora vejo que já majoritariamente, se for adotado isso, todos terão a tranquilidade de saber, se fizeram a opção de um regime de separação total de bens, este contrato, este regime também vai valer para depois da morte. Isso me conforta, até porque sei da comoção social que isso causou na sociedade brasileira, que foi pega de surpresa com esta interpretação de que o artigo 426 do Código Civil de 2002 proibia contrato de herança de pessoa viva. Muito bem, doutor. E agora vamos mudar um pouquinho, né, a nossa conversa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a Escola Superior da Advocacia, sobre a ESA. Nós sabemos que a ESA já, há algum tempo, mesmo antes da pandemia, já estava estruturada para realizar cursos e eventos online, à distância, né? E o que facilitou muito a presença da ESA, né, em toda a advocacia, em todo o estado, né, durante a pandemia. E também sabemos dos esforços da ESA nessa missão de interiorização, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre os benefícios dessa interiorização da ESA e a importância da ESA, né, para os profissionais da advocacia gaúcha. Bom, o que eu posso dizer em relação à ESA, da qual eu fui honrado com a direção nesse triênio do nosso presidente Leonardo Lamacchia, é de que a ESA cresceu exponencialmente, né? A ESA era e é uma escola superior de advocacia cujo propósito é trazer constante informação, aprendizado constante aos advogados e às advogadas. Só que no sistema anterior à pandemia, e isto era da nossa característica e do nosso hábito, nós realizávamos eventos, muitos na capital, outros tanto no interior do estado, nas diferentes comarcas, né, ou nas diferentes subseções, para usar a expressão mais adequada, para as quais os advogados, os professores se deslocavam. E aí, então, aquele grupo, aquela subseção, reunia lá um número de advogados, geralmente locais, para que, então, assistissem àquela fala, àquela aula, ou seja, o evento que havia sido programado. Isso sempre importou do deslocamento rodoviário, desculpe, dos professores, mas o alcance da ESA, à época, era eminentemente regional, fracionado por diferentes subseções. O que aconteceu foi que a pandemia, de alguma forma, criou nós todos, né? No mundo todo, mas em especial, podemos testemunhar o caso do Brasil, criou o hábito de nós nos vermos, nos falarmos, nos comunicarmos através da internet, pela via online, como aqui pode se fazer e como aqui vocês podem estar me vendo em qualquer situação que se estabelece chamam alguns me faltou a palavra de live, se iniciou esta situação, começou a se fazer lives, porque estávamos todos isolados e então as lives eram uma forma de nós nos comunicarmos. E aí estas lives e os eventos via virtual, o Zoom e sei lá outras ferramentas, sou meio jurássico para essa tecnologia, mas o grande favor, a grande vantagem, a grande novidade foi que nós nos acostumamos e passamos a aceitar esta comunicação telemática, e isso foi extremamente relevante, e isso foi extremamente produtivo para a própria Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul. Lá na gestão anterior, iniciaram-se em plena pandemia, né, esses meios, esses recursos de comunicação, que já permitiu, então, que se ampliasse exatamente o número
de ouvintes, de assistentes, porque então já não era mais aquele advogado, aquele professor se deslocando de carro até a comarca ou até a subseção, e ali então reunindo um número proporcional à subseção de alunos, ou de advogados, ou de interessados. Agora já era todo o estado do Rio Grande do Sul com a assistência em comum, conectados todos, porque todos poderiam ter acesso a qualquer um dos eventos que eram produzidos pela ESA. Agora, nos últimos 2 anos da gestão do Dr. Leonardo Lamáquia, eu posso dizer com muita satisfação que a ESA do Rio Grande do Sul, ela superou as suas expectativas, porque ela deixou de ser uma escola regional dos advogados gaúchos e passou a ser uma escola dos advogados brasileiros e das advogadas brasileiras, porque os cursos que vêm sendo oferecidos pela ESA, na sua quase totalidade de forma gratuita e na sua grande maioria via internet e via online, viabilizou com que todo o Brasil tivesse acesso. Nós não nos restringimos, porque informação, aprendizado, não se deve restringir para uma casta, para determinado grupo de profissionais de um estado. E então esta ampliação foi feita e hoje a ESA, digo com absoluto orgulho, ela atinge todos os estados da federação e tem alunos que nos assistem em todos os estados. Como viajo muito para palestras, seguidamente me perguntam e dizem que acompanham a Escola Superior de Advocacia através lá do nosso aplicativo ou através do portal da ESA ou do aplicativo da escola também, e por ali então podem acompanhar a enorme gama de cursos que são oferecidos para a comunidade jurídica como um todo, porque a ESA quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. De sorte que tem, assim, em média, doutora Patrícia, doutora Fernanda e doutor Luiz Prá, em média, a ESA tem entre 780 alunos em cada um desses eventos. E isso é muito, porque, como recordam há pouco, eu disse, olha, os eventos eram locais, com subseções com maior ou menor número de profissionais vinculados àquela subseção, mas talvez se chegasse a 40, 50 pessoas, nós estamos alcançando 700, 800 pessoas, e todos nós ganhamos. E a ESA se engrandece. Não sei se não é uma das melhores escolas hoje de todas as OABs do Brasil, talvez uma das melhores escolas, a nossa do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, temos muito orgulho, né, da nossa escola superior. Esses números mostram isso, né, a força e a pujança, né, até pelo quadro docente, né, que compõe a escola superior. E a gente percebe realmente essa desmistificação, né, do ensino à distância e talvez até a mudança do perfil, né, dos profissionais da advocacia, né, doutora Fernanda? A própria pluralidade das pautas que são tratadas. Não sei, doutor Prácio, o senhor já é um consumidor, um aluno da ESA, se já conhecia? Eu não sou um consumidor, até eu ainda sou um pouco refratário, sou meio dinossauro, ainda sou meio, eu gosto da coisa presencial, não sou acostumado a assistir palestra. É claro que para atualização, a gente sempre é uma ferramenta fácil, porque ainda que você não assista online, você sempre tem, via canais de acesso, informações todas. Qualquer matéria que você vai buscar uma palestra do Dr. Rolf ou de outras, né? Está tudo na internet, bem dizer, tudo não, mas boa parte tá. Então, isso facilita muito o nosso aprendizado, a nossa atualização, né? Então, assim, às vezes o profissional, não tenho tempo para me atualizar, não sei o quê. Não. Tempo todos nós arrumamos, embora o dia só tenha 24 horas, né, doutora Fernanda? Mas é a questão de se organizar. Exemplo do Dr. Rolf falou assim, ele faz múltiplas coisas, é questão de organização de tempo e de prioridades que nós podemos eleger. É muito comum eu estar trabalhando num processo e fazendo uma manifestação, principalmente coisas singelas, nós temos muito trabalho repetitivo, um trabalho mais linha de produção, digamos assim, né? Infelizmente, é ruim de falar, mas é verdade, muitas coisas similares no direito à família. Eu estou ali atuando e estou, ao mesmo tempo,
ouvindo um evento, ouvindo, né, alguma sessão de julgamento, alguma coisa que me interessa, sabe? Essa situação, assim, é claro, quando eu vou fazer algo que me concentro, no máximo eu boto um diazinho, assim, levezinho, para poder criar aqui, né? Um clima. Acertar os neurônios, né? Botar os neurônios no lugar. Mas então é possível tu fazer isso. E eu acredito que isso é essa importância dessa coisa virtual, embora eu não sou um consumidor. Se eu vou para um evento, eu quero ir presencial. Mas é claro que a ESA também tem eventos e cursos que são transmitidos ao vivo. Né? Tem alguns presenciais também, Isso. Que agora, nesse processo de interiorização, estão acontecendo novamente, né, Dr. Rolf? Nas cidades que não estão na capital. Sim, seguidamente fizemos cursos presenciais, eles existem em igual quantidade. Apenas a diferença que eu estabeleci é que os virtuais permitem com que um maior número de alunos participe, porque a abrangência geográfica é muito maior. E tem um outro detalhe que eu acho que também é importante, porque permite que os professores de qualquer canto do país ou fora do país possam participar desses cursos. Então, no passado, isso seria inviável, trazer, quem sabe, um professor lá do Amazonas para que fosse ministrar uma aula aqui em Porto Alegre ou em Caxias do Sul. Hoje se consegue fazer isso. Então, há, sem sombra de dúvida, esta possibilidade, mas que ela não ofusca os presenciais, os eventos presenciais. Fizemos... no primeiro ano do Dr. Leonardo Lamar, que é um congresso dos 20 anos do Código Civil em Gramado, de grande sucesso, com grandes palestrantes, presencial. O segundo ano da gestão do Lamar, que fizemos em Recanto Maestro, também um evento grandioso, totalmente presencial, um lugar magnífico, sensacional para se participar e se realizarem esses eventos. E sem falar agora que já estamos preparando o terceiro ano para fazer também de novo o terceiro congresso da ESA, OAB, em Porto Alegre, nesse fechamento da gestão do Dr. Leonardo Lamar. E existe uma preocupação também da própria OAB com relação aos jovens advogados, né, Dr. Rolf? Né? E então existe o Projeto Primeiros Passos da OAB, que eu acredito que a ESA também tenha um papel, exerça uma importante atribuição aí, né, no desenvolvimento desse projeto, né, Dr. Rolf? Esse PPP, Projeto Primeiros Passos, foi elaborado lá pela doutora Bruna Razeira e diz respeito à Comissão da Jovem Advocacia. A participação da ESA é no sentido de que vários ou todos os cursos que porventura sejam pagos para este programa Primeiros Passos são fornecidos de forma gratuita, ou seja, entrega aprendizado, conhecimento aos advogados iniciantes para que eles possam também aqui, sem custo algum, né, acompanhar aí a evolução do direito, recolherem os conhecimentos das aulas que são ministradas. Isso também é extremamente importante, de uma parceria da comissão do jovem advogado com a Escola Superior de Advocacia. É muito bonito esse projeto Primeiros Passos, porque faz toda uma acolhida ao profissional que inicia. E aí, ouvindo o Dr. Rolf, veio aqui, né, a inquietude para o Dr. Prá, o senhor que está já há alguns anos à frente dos trabalhos na vara de família aqui de Caxias, em uma das varas de família aqui de Caxias. O senhor tem observado mudança, não só no comportamento, mas na atuação dos profissionais que chegam? Como é essa sua leitura? Sim, eu vejo assim que o direito de família, ele está em nós desde que nascemos, né? Então, todos pensam no direito de família independente, todos estão sujeitos ao direito de família independente de qualquer relação negocial que se possa fazer. Né? Desde a concepção já estamos inseridos em eventual direito sucessório. Ao nascermos, nós temos aí toda uma gama de direitos e aí deveres dos pais. Então, a gente não estabelece nenhuma relação, mas está inserido no direito de família. E com base nisso, muitos advogados, os advogados iniciantes, é bem comum, todo mundo sabe direito de família. E é bem normal o advogado iniciante ou aquele generalista fazer direito de família, tá? Mas com o aumento das relações, as diversas múltiplas relações de família hoje em dia que se reconhece, o direito de família já não é mais esse direito tão
comum, né, tão de tábua rasa, que era tratado outrora como, todo mundo faz família. Hoje o direito de família está exigindo, sim, uma especialização. E os novos profissionais que estão chegando, os novos advogados, eles vêm muito bem. Eu gosto dos novos advogados. Tá? Gosto dos novos advogados, assim, que eles vêm normalmente com uma boa formação de direito de família, com conhecimento em relação aos novos temas. Pelo menos acho que nas faculdades normalmente são, até porque são inquietantes quando se fala uma guarda compartilhada, uma alienação parental, ou uns alimentos compensatórios, como nós vamos falar aqui daqui a pouco, são temas novos que inquietam e que essa jovem advocacia, ela vem conhecendo, porque ela consome doutrina, ela consome jurisprudência. É claro que a velha advocacia, que às vezes não se atualiza, essa é mais problemática do que essa jovem. Então, eu separo. O jovem advogado é tranquilo, talvez ele tenha um pouco de inexperiência em sala de audiência e tal, mas ele se prepara para aquele momento, né? E é claro que é bem melhor trabalhar com um especialista. Quando lidamos com advogados familiaristas mesmo, é muito mais fácil. A gente verifica se é possível acordo, o acordo vai sair naturalmente no andar da carruagem. Se não é possível, bom, a sentença vai sair, mas também tem os pedidos adequados, tem o pedido de prova, né, pertinente, não há às vezes pedidos fora do contexto do processo, sabe, que alguns advogados colocam. Infelizmente, vocês aqui têm toda uma gama de cursos, mas vocês sabem que nem todos consomem esses cursos, tá? Estão à disposição de forma gratuita, mas não consomem, né? Então eu vejo a jovem advocacia bem encaminhada para o direito de família. Até que o direito de família ele tem esse calor, essa coisa de interesse, tá? Os temas são palpitantes. Né? Pelo menos para mim é palpitante, né? Eu vi sempre um tema novo, eu sou um cara apaixonado por isso, né? Estou há 20 anos nessa função, né? Então... É o direito da vida, né? O doutor Prá falou que, né, na verdade, nós vivemos o direito de família. Uma vez um aluno me falou que o direito civil é o direito da vida real, mas o direito de família é o direito da vida, então, diria eu, né? Porque nós vivemos em família, né? Exatamente. Independente de qualquer relação negocial, a gente está inserido no direito de família o tempo todo. A gente já nasce no direito de família. Né? E apesar de parecer uma área tradicional, ela é a que mais demanda de mutações. Porque essas relações familiares, como o senhor bem pontuou, ao longo dos anos se modificou, mas recentemente teve muito mais. Né? Tiveram muito mais modificações sociais que interferem na organização da família, própria questão não só de subsistência, mas quem faz parte da família. Sim. E a partir... Conceito de família, né? Exato. Conceitos de família que são múltiplos, né? A composição. Exatamente, a composição. Cada vez mais diversa, né? E aí já vou, então, direto para o nosso assunto principal, porque aqui estamos tão empolgados que daqui a pouco acaba o nosso horário e a gente não terminou, né, Dr. Rolf? O senhor vai ficar tarde toda, noite, manhã aí conosco, né? É tão bom ouvir o Dr. Rolf que nós ficamos aqui extasiados, né? Vocês não me suportariam tanto tempo assim, né? Não. Próxima vez nós marcamos aí na sua biblioteca, doutora. A senhora que vai nos mandar embora. Tá bem, é um prazer. Que são os alimentos compensatórios. O senhor recentemente escreveu um livro sobre isso, tem várias tem várias literaturas, mas o senhor tem escritos importantes a respeito e aqui a gente tem a sorte, né, de ter ao mesmo tempo um doutrinador importante e um promotor que utiliza, e a gente vai poder fazer uma composição bem bacana sobre esse tema. Aí já quero pedir para o senhor aí, né, que o senhor nos conte como é, né, porque é importante esse olhar aos alimentos compensatórios, o que tem de mais palpitante nessa temática envolvendo seu livro? Pois não. O livro dos alimentos compensatórios foi escrito porque aliás, a primeira vez que eu escrevi, trouxe eles aqui para a doutrina brasileira foi em 2008. E logo em seguida eles foram acolhidos, né, pela jurisprudência, e em particular pela jurisprudência do STJ, até o ministro Sanseverino, em alguns julgados entre 2010 e 2011, que é o tempo desses processos subirem até o Superior Tribunal de Justiça, ele acolheu, juntamente com outros ministros, a tese ipsis literis, como ela havia sido exposta, dos alimentos compensatórios, que, quando trouxe a doutrina, era no sentido de que os alimentos têm este nome de compensatórios porque eles compensariam a queda brusca do padrão de vida. Ou seja, alguém que se relacionando no casamento ou na união estável, se estivesse num acordo conjugal
diminuído ou até eliminado a atividade profissional, esta pessoa que se dedica mais à família, à casa e aos filhos, e em maior ou menor medida, em total ou parcial dedicação, esta pessoa não teve ao longo do casamento as mesmas oportunidades do outro que se dedicou 100% à atividade profissional e claramente pôde evoluir, porque estava acobertado lá pela retaguarda do outro cônjuge que ficou lá cuidando da família como um todo. E, de repente, esse casamento termina 10, 15, 20, 30 anos depois, e aquele cônjuge que não teve as mesmas oportunidades não conseguiria, mesmo que trabalhasse, não conseguiria manter aquele padrão de vida ao qual foi acostumado, exatamente por este arranjo feito entre eles. E este era o propósito, então, dos originários alimentos compensatórios, compensar a queda brusca do padrão de vida. E até deve-se dizer, a bem da verdade, que esses alimentos compensatórios nasceram na Alemanha, na França, na Espanha e se espalharam por toda a Europa, vieram aqui para a América do Sul e são praticados, inclusive, com previsão de lei na quase maioria dos países. Não temos legislação a respeito deles no Brasil ainda. Talvez esta revisão que está sendo feita, eu já apresentei um projeto para incluir os alimentos compensatórios nesta reforma do Código Civil. Enquanto isto não acontece, estes alimentos compensatórios são construção única, exclusivamente da doutrina e da jurisprudência. O que aconteceu, e é bom que se explique isso, e é por esta razão que eu então escrevi este livro recentemente, o que aconteceu é que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lembrou da Lei 5.478, que é a Lei dos Alimentos, cujo artigo 4º, parágrafo único, a Lei da Pensão Alimentícia previa ali nesse dispositivo, nesse parágrafo único, que, além da pensão alimentícia, o cônjuge que fosse casado pelo regime da comunhão universal, que era o regime legal da década de 68, quando foi feita esta lei, teria direito a uma parte da renda bruta, dos bens comuns. Ou seja, independentemente da pensão alimentícia, teria também direito à parte da renda dos bens comuns. Da renda líquida, isso sim que é verdade. Bom, esse dispositivo nunca foi posto em prática, mas, curiosamente, quando surgiram os alimentos compensatórios, aqueles que eu expliquei em primeiro lugar, que eu comecei a denominar no livro de alimentos compensatórios humanitários, vieram estes outros, por intervenção do Tribunal Gaúcho de Justiça, que então ressuscitou esse artigo 4º, parágrafo único, dizendo o seguinte: olha, existem aqui os alimentos que são decorrentes, alimentos compensatórios são decorrentes da retenção dos bens comuns, das rendas líquidas dos bens comuns. São coisas completamente diferentes, Vejam que no livro, inclusive, eu estabeleci alimentos compensatórios humanitários, é daquele cônjuge que não trabalhou, ou que trabalhou muito pouco e que cai a renda dele, o nível de vida dele bruscamente. Os outros aqui da Lei dos Alimentos, ressuscitados pelo Código Civil, eu passei a chamar no livro de alimentos compensatórios patrimoniais, porque o viés é eminentemente patrimonial. Este dos patrimoniais da Lei dos Alimentos evita o enriquecimento ilícito, diferente do outro. Esses alimentos patrimoniais atingem uma comunidade muito restrita de beneficiários, porque são só pessoas que têm bens comuns que gerem renda, que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos são os humanitários, o menor ou reduzido número de casos são os patrimoniais. Ainda avançando um pouco, o que aconteceu então? O Tribunal de Justiça começou a confundir o outro com este, confundiu os alimentos humanitários com os patrimoniais. E aí, então, desvirtuou a jurisprudência do STJ, fazendo com que o próprio STJ criasse a confusão. E aí todos os tribunais acabaram criando essa confusão, de sorte que os alimentos compensatórios passaram a ter a seguinte ideia, ou a seguinte percepção, que é mais ou menos assim: olha,
houve uma queda brusca, começam os julgados assim, houve uma queda brusca do padrão de vida e como o varão se encontra na posse dos bens comuns rentáveis, fixa os alimentos compensatórios. Essa era uma hipótese. A segunda hipótese, houve uma queda brusca do padrão de vida, mas não há bens comuns que gerem renda, portanto, nega os alimentos compensatórios. Ou seja, misturou os dois conceitos, misturou as duas espécies de alimentos compensatórios. Daí nasceu o livro. O livro teve a pretensão, ou tem a pretensão, de trazer estes esclarecimentos, ou seja, alimentos compensatórios existem em duas espécies. Os alimentos compensatórios humanitários, que é em regra para quem casou em regime de separação de bens, ou que tem bens que não geram renda, e os outros, os alimentos compensatórios patrimoniais, são destinados exclusivamente àqueles casais que, em se separando, têm bens comuns que geram renda e que ficam na administração de um dos cônjuges. Para, então, compensar essa retenção destas rendas, o juiz fixa os alimentos compensatórios patrimoniais. E esta confusão, para meu deleite, para minha satisfação, que foi inclusive contaminando todos os outros tribunais até o STJ, agora, recentemente, num julgado, num RESP, que tem o número 1954-452, 1954-452, neste RESP, o relator, não me recordo momentaneamente o nome do relator, o relator tratou de, neste aresto, nesse acordo, clarear, devolver a origem inicial dos alimentos compensatórios, explicando que uma coisa são os alimentos compensatórios que eu chamei de humanitário, o tribunal não dá esse nome, talvez no futuro dê, e outra coisa são os alimentos compensatórios patrimoniais, ou seja, separou, finalmente terminou com essa confusão de que uma coisa se juntava com a outra, de modo que só terminavam sendo beneficiados com alimentos compensatórios aqueles raros casais que possuíam bens comuns que geravam renda. Então, basicamente, essa é, digamos assim, em rápidas palavras, ou nem tão rápidas assim, a história dos alimentos compensatórios, doutora Patrícia, doutora Fernanda e doutor Luiz Prá. É uma aproximação com as perdas e danos lá do direito civil, né? Esse aspecto patrimonial aí, quando existe um condomínio, né? Em que o uso exclusivo dos bens por um dos condôminos gera essa possibilidade. Então, é muito pertinente essa diferenciação, né? Essa é uma espécie, depois tem a outra, né? Isso, com certeza. A humanitária que é a mais rara, que poucas pessoas acabam percebendo, e que é o que a gente até poderia aplicar mais, porque é muito comum o pedido de pensão ordinária, pensão comum, né? Mas só que daí a pessoa já trabalha, ganha, ela é formada em direito, então ela não tem direito à pensão. Só que ela, né, ela tá longe do direito há um bom tempo, porque casou com um médico, digamos assim, que provia toda a casa, né? E ela ficou longe do exercício da função. Tá? E aí, quando se separa, vai buscar uma pensão? Não, você é jovem, você é formado em direito, não tem pensão, a pensão ordinária, a pensão de subsistência. Mas ela tinha um padrão de vida tal que de uma hora para outra, seja por opção dela que quis romper o casamento, a opção dele, de uma hora para outra ela não tem mais aquilo. Então, esse compensatório humanitário é para isso. É claro que as pessoas às vezes têm uma resistência com essa questão, porque, mas então enriquecimento ilícito é uma coisa que daqui a pouco patrimonializar as relações e tal. Não, mas eu acho assim, isso também vai ter tempo, não vai ser eterno daqui a pouco, tudo bem, tem que dar um tempo para a pessoa se preparar. Agora, uma discussão que se tem é quanto esse tempo dos alimentos humanitários. Porque os alimentos compensatórios patrimoniais, e o doutor daqui a pouco me corrige, ele tem um tempo certo, que é até efetivar a partilha. Ele vai findar. Os compensatórios patrimoniais, ele é para não deixar um outro se locupletar do patrimônio comum. É meio similar, é claro, com a questão, por exemplo, do uso exclusivo do imóvel, em que se estabelece um aluguel, né? Que às vezes quando mora. Não, que agora um paga o aluguel porque usa o exclusivo. O outro tem que pagar uns alimentos compensatórios porque está com todo o patrimônio que renda. Né? Então, efetivada a partilha, acaba esse compensatório patrimonial. Já o outro humanitário, não. Até essa pessoa conseguir se restabelecer. É uma discussão que se tem... Ou não. Né?
Ou não, né? Ou não consegue se porque imagina um casamento de 20 anos, né? 30 anos, tá? Que a pessoa ficou alijada, daí daqui a pouco faz pequenos trabalhinhos, tá? É muito comum a pessoa faz pequenos trabalhinhos. Aqui em Caxias eu conheço umas 5, 6 advogados que assim, que são, né, que tem um bom casamento e faz até uma advocacia pro bono. Outro dia eu conversei com uma advogada, ela tá fazendo advocacia pro bono de família, tá? Então ela faz isso, tal, mas ela tem um padrão de vida muito bom por conta do casamento. Se ela chegar a se separar, mas é advogada, tem lá alguns processos, né? E daí, mas são quase 25 anos, 30 anos de casado. Ela não vai conseguir estabelecer esse patrimônio. Então, um casamento extenso, vejo que de repente vai ser uma obrigação, né, alimentar vitalícia, né, duradoura. Exato, e até a depender da idade em que esse divórcio aconteceu. Exatamente, são diversos fatores. Até uma discussão que se tem essa questão do tempo. Eu lembro, eu acho que eu ouvi o doutor uma vez falar que daí tem uma legislação, eu não me lembro onde que foi, que daí a legislação bota o tempo desses alimentos humanitários conforme o tempo do casamento. Vai receber por 20 anos, se for casado 20 anos. Vai receber 2 anos, se agora não sei de onde que é essa legislação. Na Alemanha. Hã? Na Alemanha. Na Alemanha. Eu vi uma vez o doutor falar, eu me lembro disso aí. O que eu sei, eu aprendi com o doutor. Só por dizendo assim, tudo isso eu aprendi com o doutor Rolfo, né? Eu ia lhe perguntar exatamente nessa linha, doutor Prá, se nas ações em sala de audiência e nos processos é um tema polêmico? É muito polêmico a questão do compensatório. O compensatório humanitário eu nunca vi. Nunca vi ser aplicado. O compensatório patrimonial é um tema polêmico, até porque começa a questão de quanto que é mesmo o rendimento. E aí começa a discussão contábil que a empresa está falida o tempo todo, né? Tu vai atrás aqueles balancetes contábeis que a empresa não dá... Faturamento zero. Não sabe como é que ele quer manter a empresa, sabe? Porque ele não dá a empresa para a mulher. Mas a empresa é quebrada, mas ele quer manter, né? Então, o quanto de estabelecer essa obrigação alimentar. Mas, normalmente, quando o juiz tem sensibilidade, verifica, consegue ser bem assessorado por, de repente, contadores, estabelece um valor de alimentos, normalmente o que acontece é isso, resolve a partilha. É uma coisa assim que é um start, normalmente start para resolver a partilha. É meio similar, quando está um morando lá, a mulher saiu de casa com os filhos, ficou o cônjuge varão, né, morando na residência. Estabelece um aluguel, resolve a partilha. Claro, eu digo assim que existe aqueles que não se resolvem nunca, mas porque é realmente uma espécie de pressão. Tu vai trabalhar, mas tu vai ter que pagar o direito dela. Ela tem esse direito dessa renda. Ela ou ele, ao contrário, claro, pode ser também uma mulher empresária casada com um homem. Só a gente fala que é o mais comum, infelizmente, a sociedade nossa ainda é, né, bem masculinizada nessa questão de tocar empresas, né? Então, assim, normalmente é o que se vê é a mulher e o homem tocando a empresa. Então, quando ele vê pagando, vou ter que trabalhar e pagar a pensão para ela. Não, então vamos resolver isso, vamos pegar e dar a partilha, aí normalmente se resolve, se vem logo depois, né, isso facilita eventual composição posterior. Claro, agora falando um pouco como advogada, né, realmente às vezes é o que a parte precisa para aceitar, às vezes até a orientação do advogado em concordar com uma conciliação. Porque percebe que o juiz da causa já reconheceu ali o direito da parte adversa, ainda que parcialmente, né? Então isso acaba realmente sendo um estímulo, muitas vezes, para a conciliação, né? E agora, puxando um pouquinho para a ESA, voltando, mas que tem tudo a ver com a nossa fala, como é importante a interdisciplinariedade para demandas independente da área, e aqui nos alimentos compensatórios a gente verifica, né, essa necessidade de conhecimento de outras áreas, não só para fazer, mas para justificar contabilmente, para identificar onde podem ter as falhas ou não. O que até pouco tempo seria uma conversa um pouco estranha e teria muita resistência por parte dos profissionais do direito a aceitar esta necessidade de buscar em outras ciências para fazer um processo judicial. Existe aquela linha de produção que a gente fala de processos muito comuns que tu toca, e existe aqueles processos que tu tem que parar. Opa, tema novo, alimentos compensatórios, vou ter que ler, vou ter que ver que bicho é esse, né? Daí tu tem que demorar um pouco mais. Mas, de qualquer sorte, eu lhe digo, a segunda vara de família aqui de Caxias realmente é rápido. Eu acho que as doutoras vão concordar comigo, né? Até demais, às vezes. Vamos. Sim, concordo, mas tem coisas que independem de nós. Da vontade. Independe do advogado, do promotor, do juiz, e os processos andam devagar. E aí, tem possibilidade de revisar esses alimentos, doutor, quando eles são fixados aí em sede liminar? Existem norteadores para essa possibilidade de modificação? Existe. Eu acho que a informação principal é de que não se trata de pensão alimentícia, se trata de uma indenização.
tanto os humanitários como os patrimoniais, né? Recordando que tem destinações, propósitos completamente diferentes, mas ambos guardam de igual, de semelhança, o fato de que eles estão indenizando determinadas situações. Os humanitários indenizam a entrega em maior ou menor medida das atividades domésticas, e isso, então, dependendo do tempo de duração da relação, pode fazer com que o cônjuge que ficou em desvantagem financeira nunca consiga pagar ou recuperar o campo de trabalho, porque já está em idade avançada, e aí esses alimentos compensatórios humanitários podem ser vitalícios, né? E aí vem o detalhe, a resposta, bom, esses podem ser revistos só para reduzir, porque o que eles estão compensando, os humanitários, é a queda brusca do padrão de vida que eles viviam ao tempo em que terminou o casamento, para que essa pessoa não caia bruscamente no seu padrão de vida. Por isso tem que ser requeridos logo em seguida, com o próprio divórcio. Se ela já se acostumou com um novo padrão de vida, talvez então nem caiba mais, né, porque caducou desse direito. Então, quando eu indenizo o padrão de vida para que possa ser mantido, porque com os recursos dela, de advogada, com poucas causas, ela não vai pagar aquele padrão, então eu indenizo de forma vitalícia ou não, dependendo do caso a caso. O fato é que, por exemplo, os ingleses fizeram um estudo e descobriram que alguém que deixou de trabalhar para voltar a trabalhar alguns anos depois, ele precisa no mínimo de 10 anos de tempo para restabelecer aquele estágio em que ele parou, né? Então, se eu iniciei minha advocacia e parei, eu vou precisar de 10 anos para voltar naquele estágio de início. E aí, então, não tem nada a ver com, por exemplo, os alimentos transitórios, que é outra curiosidade. Dizem para nós aqui, não tem previsão de lei para os alimentos compensatórios. Bom, mas também não tem previsão de lei para os alimentos temporários, transitórios. E os dois são praticamente aceitos. A dificuldade que, infelizmente, precisa ser superada é de reconhecer o direito aos alimentos compensatórios humanitários, porque essa é a grande parcela das mulheres que ainda abrem mão do seu crescimento profissional para se dedicarem à casa, ao marido e aos filhos. E isso, então, desses alimentos compensatórios humanitários, de certa forma, eles substituem a pensão alimentícia que já está praticamente eliminada entre casais. Então, este foi o movimento na Europa. Os alimentos compensatórios, que eu chamo aqui de humanitários, nasceram para substituir a pensão alimentícia. Por quê? Porque a carta política dos países de lá, assim como a carta política do Brasil, reconheceram a igualdade formal e a igualdade que é apenas formal até os dias de hoje, e por conta desta igualdade eliminaram a pensão alimentícia. É jovem, tem saúde, pode trabalhar. Então, atrás dessa política, vieram os alimentos transitórios. Mas a Espanha, a França, a Alemanha, todas viram que isso era um problema, porque a igualdade formal não era o mesmo que a igualdade material. Então, compensaram essa igualdade material, que ainda é utópica. E aí, esses alimentos humanitários abarcam a grande maioria das pessoas. Mas os dois têm caráter de indenização, e esse primeiro pode ser revisto só para reduzir, e o segundo, os patrimoniais, não pode ser revisto. Por quê? Porque os bens que compensam a retenção dos lucros, o que está sendo compensado são os bens existentes ao tempo em que eles se separaram, são os bens do casamento. A revisão também não pode ser para majorar, porque novos empreendimentos não tem nada a ver com os empreendimentos existentes ao tempo da separação. Pode-se revisar para exonerar, pode-se revisar para reduzir e não se pode revisar para majorar. Também não cabe nos patrimoniais pedir a exoneração porque a mulher está com um novo companheiro. Por quê? Porque nos patrimoniais, o ter ou não ter nova companhia não tem nada a ver com o direito que ela tem de receber metade dos lucros líquidos dos bens que lhe são comuns. Exatamente. E eu fico pensando a questão, né, do arbitramento desses honorários
compensatórios, humanitários, né, doutor Prazo? Essa é uma dificuldade bem grande. Isso que eu falei, a questão de perícia contábil, de comprovar, né, quanto que a empresa lucra. A questão de padrão de vida é um pouco mais fácil. Mostra o padrão de vida, aí tu tem uma ideia de mensurar, mas tem coisas que a gente não vive no padrão de vida de pessoas. Claro. Um cantor, um grande cantor, que vive da sua fama ali, tu tá e o cônjuge tá junto, quanto que fatura? E quanto tu vai botar de alimentos compensatórios para poder manter esse padrão? E é claro que... Não precisa ser exato, doutor Prá. Me perdoe aqui a intervenção, não precisa ser exato. Mas é o mesmo critério da pensão alimentícia, né? É por exteriorização de riqueza. Mas daí tu pensa um cantor que está no auge de sucesso. Ele tá, daí tu vai lá e estabelece 100 mil. Depois ele perde sucesso, por isso que ele revisiona para baixo. Aí ele perde a revisão perde a revisão. Ao contrário, quando eu tô com ele tá mediano, dá 10 mil. Daqui a pouco ele estoura. Eu sinto muito, ele estourou por questões, até por ter separado de repente, né? Ele daí estourou, né? Pode ser. Aí mas aí, como eu disse antes, não majora, porque eles não podem ser majorados. Vai pagar o padrão de vida que existe. O doutor falou, dentro dessa concepção. Agora, eu dou uma discordadinha pequena, e na minha pequeneza aqui, na questão da possibilidade de revisionar para mais, mesmo os patrimoniais, quando, por exemplo, a mesma empresa que a gente tinha, ela não faz novos negócios, mas começa a faturar o mercado de commodities, coisa assim, daqui a pouco melhora a questão de ações, de mercado, daqui a pouco haveria uma possibilidade, sabe assim, ó, não é outro negócio, é o mesmo negócio que de uma hora para outra se valoriza por questões de mercado. Então, acho que haveria essa possibilidade. Eu nunca vi, mas eu vejo sim, e discordando, o direito é também o crescimento, né, a partir do debate, né, no sentido de que haveria, no meu modo de ver, essa possibilidade. Não é novos negócios, é o mesmo negócio que se valoriza por questão de mercado, de ações lá de fora, o petróleo sobe, o ouro baixa, sei lá o que aconteceu. O senhor tem toda a razão, porque diz respeito aos lucros da minha ação dela. Exatamente. O problema é que ele não vai abrir isso. Se a empresa estiver melhorando, ele provavelmente vai abrir uma outra empresa. Aí eu estou só... hipoteticamente, em tese, eu vislumbrava uma possibilidade, né? Mas talvez uma possibilidade seja a fixação, então, desses alimentos patrimoniais em percentual, né? Aí é que eu ia já perguntar, já pego mais essa tua sugestão como uma inquietude. Como normalmente são feitas essas fixações? Em salário mínimo, em percentual, lucro? Quais são os critérios, até para que quem está nos ouvindo saiba como formula esse pedido para fixação? Dr. Rolf, Dr. Prá, o que os senhores sugerem? Eu só vi em salários na Jovem mínimos. Advocacia, primeiros passos aqui, Dr. Rolf. Eu só vi em salários mínimos, em valores convertidos em salários mínimos, assim que eu vi sempre. Sim. 20, 30 salários mínimos, 40 salários mínimos, foi assim a fixação, as fixações que eu vi até hoje aqui em Caxias, assim, né? Acho que depende um pouco da atividade comum, né, da administração, dos bens comuns geradores de renda que estão sendo administrados. Se for um empresário que tem lá uma indústria, que tem um comércio, eu posso buscar lá no faturamento médio desta empresa, do faturamento líquido, e buscar o valor correspondente aos alimentos compensatórios mensais. Como posso mais ou menos também, se eu não tenho ainda essas informações, porque não foi feita uma perícia, eu posso fixar um valor aleatório, né, que é um pouco subjetivo. E aí corre um grande risco. Se temos tempo, eu explico. Qual é o risco? Se eu peço lá 20 mil de alimentos compensatórios e os bens comuns geram uma renda de 80 mil, que seria 40 para cada um, eu perdi. Porque o meu marido vai me pagar 20 e vai ficar com os outros 20 dos meus 40. E eu não tenho direito à prestação de contas porque aquele valor subjetivo já substitui a prestação de contas. De sorte que nessas situações, às vezes, é melhor saber qual é o faturamento líquido e buscar as informações para descobrir isso, seja por perícia contábil, seja por informações dos balanços, dos documentos da empresa. Agora, se os bens que geram renda, por exemplo, vem de uma holding familiar em que os imóveis comuns são todos alugados, é fácil, peço 50% dos aluguéis líquidos para desconto direto na imobiliária que está administrando esses bens. É a solução, né? Não, essa parte dos aluguéis, quando está recebendo aluguel direto, isso é tranquilo. Embora que normalmente o juiz, não sei porque tem uma tendência, o cidadão recebe a parte dele, a outra parte o juiz só bloqueia, não entrega para a mulher. Isso que eu vejo seguidamente, sabe? Simplesmente consegue a restrição da parte que é dela.
Não faz Não dá, você sentido tá isso. recebendo. Eu vejo seguidamente isso, sabe? Ela pede, né? O juiz defere o bloqueio. Não, bloqueio não. Se ele recebe, eu também devo receber, né? Óbvio. Não sei se você já viu essa situação. Eu presenciei várias vezes, assim, me parece injusto no caso, né? Eu acho que isso aí sei lá, um cacuete do passado. Exatamente, a gente está agarrado, por isso que a questão do debate, da evolução, os alimentos compensatórios tem uma certa resistência, uma resistência bem grande, tá? Ainda. Mas eu acho, doutor Prá, que é pela desinformação. O que se tinham eram repetições do meu primeiro artigo em 2008. Sim, só isso. É essa a questão, por isso que eu vejo essa resistência, eu vejo essa dificuldade de dar. Olha assim, não, mas ele está recebendo aluguel. É metade para cada um, é direto, não tem. E é o pagamento direto. Não tem que reter para a futura partida. Eu digo, não, calma aí, a futura partida é do bem. Né? São os lucros. Se me permite um outro exemplo, se são agricultores, qual é a renda comum do casal? A safra. Divide o líquido da safra. Até porque o objetivo é exatamente esse, evitar que ao longo dos anos um deles pague por não ter acesso ao patrimônio, ou enfim, né, uma modificação. O outro enriquece e posterga o processo, não termina nunca porque está faturando nas costas do cônjuge. Exatamente. O estímulo... Então é profilático. Por isso que, a partir da fixação, a mesma fixação abaixo, assim, né, talvez não tão perfeita, tá? Só a fixação, o outro já dá aquela chacoalhada e já começa a pensar em mudar, sabe? Essa experiência ajuda para chegar num acordo, né? Já começa a lutar para, não, vou ter que, porque eu não vou pagar pensão, porque dentro da concepção, ele está pagando pensão para ela. Tá? Não é pensão, como o doutor mesmo disse, é diferente de pensão, mas na concepção do leigo, ele está trabalhando lá que seja colhendo uva, né, fazendo todo o trabalho e tem que pagar pensão para ela, não faz nada e ganha só dinheiro. Então eles, olha, essa é a realidade, vai acontecer isso contigo enquanto não resolver a partilha. Enquanto não der metade do parreiral para ela poder produzir e gastar, tu vai pagar a pensão para ela. Daí o cara, então tá, eu vou entregar um pedaço de terra aqui. Daí eles pegam e aceitam a partilha, né? Uhum. É a mesma dificuldade que a gente observa com as mulheres que trabalham. Porque o simples fato de trabalhar, por vezes, não significa que, de fato, vá permitir que tenha esse acesso à vida depois, né, nas mesmas condições depois que tem uma ruptura conjugal. Bom, nós estamos com o tempo bem adiantado, né, doutora Patrícia? Aqui já estão nos sinalizando. Quando a fala é boa, ela passa fluida, nós nem percebemos, doutor Prá. E aí, para finalizar, gostaria de pedir que os nossos convidados deixassem uma mensagem para quem nos acompanha em relação não só a essa temática específica, mas aquilo que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes, em especial os advogados da nossa subseção. Não sei quem quer começar dos convidados? Bom, eu acho que eu vou começar até para deixar a palavra final para o nosso grande, né, professor Rolf, né? Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, estou aqui em Caxias do Sul, né, sou um militante, né, junto à advocacia de Caxias do Sul. Eu acho que é muito importante esse tipo de movimento no sentido de passar informação, tá? Então, assim, eu consinto os advogados de Caxias do Sul a buscarem sempre esse aperfeiçoamento, sempre essa informação, seja por intermédio de leitura dos livros, seja por intermédio de atualização jurisprudencial, né, seja pela participação em seminários presenciais ou virtuais. Isso é muito importante, facilita o trabalho da justiça e facilita o trabalho do profissional que vai estar ali lidando no dia a dia e protege os direitos dos seus, né, constituídos. Tá? Eu agradeço a oportunidade e um forte abraço, eu estarei aqui sempre à disposição da nossa advocacia. Nós que agradecemos. Dr. Rolf? Bom, eu também acompanho o que disse o doutor Luiz Prá e aproveito para, então, encaixar nesta fala, mais uma vez, a ESA, a Escola Superior de Advocacia, porque é um dos instrumentos que estão ali à disposição dos advogados e das advogadas. Basta seguir o portal da ESA ou o aplicativo no Instagram da ESA para que acompanhe aí as novidades, os cursos, os eventos. E tem várias outras possibilidades, como estudos de grupos de estudo, e em todas as áreas do direito nós temos eventos aqui, online ou presenciais, basta acompanhá-los aí pelo portal da ESA, ou como diz, pelo Instagram da ESA. Vale muito a pena, não vão se arrepender, e é uma contribuição belíssima para o aprimoramento da nossa atividade profissional.
E agradeço o convite e a oportunidade que me deram de participar desse podcast da OAB Caxias do Sul, na bela companhia de Patrícia, Fernando e Prá. Nós que agradecemos, doutora Patrícia. Agradecer, né, doutora Fernanda, pela oportunidade, né, de passarmos esses momentos aqui juntos e aprender tanto, né, com esses dois grandes nomes que, para mim, pessoalmente, são grandes referências, né. Muito obrigada, foi um grande prazer. Bom, também agradeço a companhia, uma hora muito produtiva com um conteúdo que certamente engrandecerá todos que estiveram aqui. Saímos com muito mais do que chegamos. Vou, então, já me encaminhando para o final, agradecer novamente a disponibilidade de todos, em nome da OAB Caxias e também em nome da ESA, né, professor Rolf, já que estamos nesta linda escola e com uma missão tão nobre. O podcast Questão de Ordem está disponível, todas as quintas-feiras tem episódio novo, então acompanhe nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram. Também temos Spotify, Facebook, enfim, né? Nas nossas redes da OAB Caxias vocês encontrarão acesso ao material disponível. Não esqueçam de curtir, compartilhar para que o nosso conteúdo, não apenas do podcast de hoje, mas todos que estão sendo elaborados, cheguem ao máximo possível de colegas da advocacia da nossa cidade e das demais que podem acompanhar. Caso queiram maiores informações, oabcaxias.org.br é o site da nossa subseção. Não posso deixar de agradecer, além dos participantes da R Master Sul, a assessoria documental que viabiliza não só este podcast, mas todos que têm acontecido. Obrigada a todos pela companhia e até a próxima.